Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva. Vou conversar hoje contigo acerca das variáveis manipuláveis dentro do treinamento intervalado de alta intensidade, tentando fazer com que você entenda a quantidade de possibilidades que nós temos dentro de uma sessão de HIIT. Para que não façam aquelas prescrições genéricas e baratas, sabe aquelas prescrições que você escreve em papel de pão? Tais como, eu quero 5 tiros de 30 por 30, os 5 tiros moderado ou intenso. Porque aí fica naquela pergunta, moderado quanto, intenso quanto? Você se baseou em qual parâmetro fisiológico ou mecânico? E ainda tem alguns que dizem, dica para derreter gordura. Mas derreter gordura é soda, tá? É ácido. Então, dicas para derreter gordura, vai lá, passa um protocolo de 30 por 30. Eu falo, pô, não tem a menor fundamentação. Tá? Então, dentro disso, o que é que nós podemos variar dentro do treinamento intervalado de alta intensidade? Temos aqui, por exemplo, modalidade, intensidade do estímulo, duração do estímulo, intensidade do descanso, duração do descanso, número de estímulos por bloco, número de blocos, intensidade do intervalo entre os blocos, duração do intervalo entre os blocos, duração da sessão. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variáveis manipuláveis. E todas elas possuem suma importância em relação à magnitude dos resultados. Existem, obviamente, alguns protocolos que já foram, entre aspas, inventados, publicados, então possuem nome, então eles já têm a sua estrutura. Mas não significa que você deva ficar engessado prescrevendo única e exclusivamente aquela estrutura de treinamento intervalado que já existe. Você pode, obviamente, entendendo estas variáveis aqui, você pode fazer o quê? Bom, se eu entendo as variáveis, eu consigo, por exemplo, tornar determinado protocolo de treinamento intervalado mais acessível ao meu aluno. Eu posso pegar determinado protocolo de treinamento intervalado e fazê-lo factível para o meu aluno. Deixar o protocolo de treinamento intenso, deixar o protocolo desafiador, mas não fazer com que o meu aluno fique desmotivado por não conseguir realizar o protocolo propriamente dito. Então, dentro deste cenário, vamos conversar, vamos aprofundar um pouco mais em o que são estas variáveis. Primeiro ponto, você tem por obrigação que realizar um teste de esforço incremental. Ao realizar um teste de esforço incremental no seu aluno ou mesmo em você, você tem então os parâmetros mecânicos e fisiológicos adotados. Na verdade, você conseguiu captar, coletar quais são os parâmetros mecânicos e fisiológicos e a relação progressiva entre eles. Como assim relação progressiva? À medida que a velocidade ou o peso da bicicleta ou o peso do transporte vão aumentando, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a percepção subjetiva de esforço também vão aumentando. E eu nem estou me referindo, por exemplo, a coeficiente respiratório ou, por exemplo, lactacidemia, que são parâmetros fisiológicos, contudo, para que você tenha acesso a eles, seria necessário, para o coeficiente respiratório, um analisador de gases e para a lactacidemia, um lactímetro, que não é barato, nem o equipamento e nem as respectivas coletas. Então, eu tentei me ater única e exclusivamente àquilo que você já tem acesso dentro da sala de musculação. Maravilha? E um frequencímetro que nem sempre é caro. Então você consegue fazer a aquisição de um para a melhor prescrição para o seu aluno, visto que você se preocupa com essa prescrição de qualidade. Então, dando continuidade aqui, com relação à primeira variável lá, a modalidade. Quais são as modalidades que nós temos? Corrida. Na rua, por exemplo, você pode fazer um teste baseado em pace. Eu posso, caso você ache mais interessante, ir gravando mais vídeos acerca do que seriam essas modalidades. Tá? Então, você tem corrida na rua, você tem esteira, você tem bike, você tem o elíptico, você tem remo, tá? Assault bike, corda naval, calistenia,
são alguns exemplos. Você poderia utilizar de um kettlebell swing, alguns exercícios dentro do treinamento funcional para poder realizar isso aí. É possível? Com toda certeza. Só que detalhe, para que você consiga escolher uma modalidade, necessariamente você precisa realizar um teste prévio para poder fazer a prescrição o mais individualizada e assertiva possível. Depois você vai e tem intensidade do estímulo. O que seria essa intensidade do estímulo? Você pode, por exemplo, pedir para que o seu aluno faça percentual da intensidade aeróbia máxima. Vamos supor que o seu aluno chegou a 15 km por hora na esteira. Você vai lá e pede para ele, por exemplo, olha, eu quero que você corra o estímulo a 90% da intensidade, ou no caso da velocidade aeróbia máxima. Você vai multiplicar os 15 por 0,9, o que vai me dar 13,5 km por hora. Professor, e se eu fizer na rua? É possível? Sim, depois eu posso gravar um outro vídeo explicando como fazer um teste de velocidade aeróbia máxima na rua, caso o seu aluno não suporte, em hipótese alguma, correr em esteira. É possível que seja o seu caso? Sim, mas então eu vou me ater à esteira aqui, para exemplo, para ficar mais fácil. Então você vira para o seu aluno e fala, olha, eu quero que você corra a 80, 90, 70% da velocidade aeróbia máxima. Por quanto tempo? Aí é a próxima variável que já eu chego lá. Ou então você pode pedir para que o seu aluno realize, por exemplo, olha, eu quero que você fique a 90% da velocidade aeróbia máxima até que 90% da sua frequência cardíaca máxima seja atingida. Ou eu quero que você fique a 90% da velocidade aeróbia máxima até que 95, 100% da sua frequência cardíaca máxima seja atingida. Ou eu quero que você fique 4 minutos, no caso, correndo a uma intensidade, qual intensidade? A maior possível, que sustente a sua frequência cardíaca máxima entre 90% e 95% do máximo, por exemplo. Ou eu posso fazer com que você corra, por exemplo, em uma intensidade que você esteja, por exemplo, na percepção subjetiva de esforço de Borg, lá de 6,20, eu quero que você corra, por exemplo, em uma intensidade que seja o suficiente para você ficar, por exemplo, entre 16 e 20 na escala de Borg. Por quanto tempo? Aí já é a próxima, tá? Já é a próxima variável. Então viram só, eu fiz uma por uma e ainda fiz a interação entre elas. Aí temos aqui também duração do estímulo. Olha, eu quero que você fique 30 segundos, eu quero que você fique 1 minuto, eu quero que você fique 2 minutos, eu quero que você fique a 90% da velocidade aeróbia máxima até que determinada frequência cardíaca seja atingida, eu quero que você fique a 90% da intensidade aeróbia máxima até que 1.000 metros, 800 metros seja atingido, aí o tempo vai ser atrelado à intensidade e à distância. Ou eu quero que você faça a salt bike em uma percepção subjetiva de esforço entre 16 e 20 até que 10, 15 calorias sejam atingidas no equipamento. Então veja só a quantidade de possibilidades que você tem aqui. Eu quero que você faça coro da naval até a sua frequência cardíaca atingir entre 85% e 95% da frequência cardíaca máxima, independente do tempo. Então tudo isso é possível. Na hora do descanso, que é a próxima variável, por exemplo, a intensidade do descanso. Eu quero que você descanse, eu faça a fase mais baixa do treinamento intervalado, por exemplo, a 30%, a 40%, a 50% da intensidade relativa à intensidade aeróbia máxima. Eu quero que você permaneça nessa intensidade mais baixa, ou então quero que você permaneça por 2 minutos em uma intensidade que permita que a sua frequência cardíaca fique entre 50% e 70% da frequência cardíaca máxima. Eu preciso que você descanse, ou faça a parte de descanso, em uma intensidade que você permaneça com a percepção subjetiva de esforço entre 6 e 10, por exemplo, levando em consideração aquela percepção de esforço de 6,20 de Borg.
Então veja só a quantidade de possibilidades que nós temos aqui. Isso só intensidade. Depois temos duração do descanso. Olha, eu quero que você descanse por 30 segundos, 60 segundos, 2 minutos, 3 minutos. Ou eu quero que você descanse até que 70% da sua frequência cardíaca máxima seja atingida. Eu quero que você faça a fase baixa a 70% da intensidade aeróbia máxima até que 500 metros sejam atingidos, ou até que, por exemplo, você vai lá, até que 10 calorias sejam atingidas. Você então está na Salt Bike, vai permanecer pedalando, girando a Salt Bike em uma intensidade que te permita ficar na PSE entre 6 e 10, por exemplo, entre 8 e 12 de PSE, até que tantas calorias sejam atingidas. Viu aí a quantidade? Depois da duração do descanso, você tem ainda número de blocos. Olha, tudo isso que eu passei é só assim, ó, fase alta, fase baixa. Você ainda pode falar, eu quero que você faça esse tipo de estímulo 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Aí, caso você faça um bloco de 5 tiros, por exemplo, daqui a pouquinho eu vou dar mais um exemplo. Você faz um bloco 3 tiros, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Você ainda pode virar e fazer o seguinte, descansar, por exemplo, por 2 minutos, parado em uma intensidade, ou seja, passivo, e depois fazer um segundo bloco, do mesmo jeito, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Feito isso, você vai lá e tem que levar em consideração qual a duração do estímulo, duração do descanso. Você tem que levar a duração do descanso entre os blocos, somatório dos blocos, para poder avaliar a duração total da sessão. Porque não resolve você ter um bom protocolo de treinamento intervalado se ele não é acessível ao seu aluno de personal que está buscando saúde, ou performance, ou estética, mas ele ainda tem um determinado tempo máximo para poder realizar aquilo, ele ainda tem outras atividades, ou dentro da academia, ou no dia a dia dele. Por exemplo, agora para exemplificar isso tudo, eu trouxe um protocolo bem comum. Quando eu digo comum, quero dizer que ele é amplamente divulgado e realizado dentro dos meios científicos. É o protocolo de Wiesloff. Só que aqui, o que eu fiz nesse protocolo? Eu adotei como parâmetro o parâmetro mecânico, a velocidade aeróbia máxima. Então o protocolo são 3 a 4 estímulos, de 4 minutos a 90% da velocidade aeróbia máxima, e 3 minutos a 70% da velocidade aeróbia máxima. Isso tomando em consideração, tomando como parâmetro o parâmetro mecânico da velocidade aeróbia máxima. Tá? Eu não me preocupei aqui com frequência cardíaca. É possível que um indivíduo atinja 100% da frequência cardíaca máxima esperada dentro dos estímulos. Então vamos lá. Modalidade aqui no caso, corrida. Intensidade, 90% da velocidade aeróbia máxima. Só que essa intensidade aqui eu estou levando em consideração um teste que eu fiz em um ex-aluno. Ele conseguiu no teste correr a 15 km por hora. Ele parou nessa velocidade, ele atingiu 15 km por hora e foi o limite dele. Então 90% de 15, 13,5 km por hora. Durante quanto tempo? 4 minutos, está aqui. Então ele vai ficar 4 minutos correndo a 13,5 km por hora. Depois ele vai descansar. Ele vai descansar em qual intensidade? 70% dos 15 km, que dá 10,5. Ele vai descansar por quanto tempo? 3 minutos. Tudo isso, pessoal, 4 minutos a 90%, 3 minutos a 70%, é um estímulo. Quantos estímulos por bloco ele vai fazer? De 3 a 4, está aqui em cima. Quantos blocos? Ele vai fazer 90, 70, 90, 70, 90, 70, 90, 70. Tudo isso é um bloco com 3 a 4 estímulos. Então, quantos blocos? Um bloco apenas. Aí temos intervalo entre os blocos. Não existe intervalo, porque é só um bloco. Intensidade do intervalo também não existe, porque é só um bloco. E por último, mas não menos importante, tempo total da sessão. Como 4 mais 3 são 7, ele vai fazer de 3 a 4, então são de 21 a 28 minutos com 3 a 4 estímulos, sem contar aquecimento. E se eu colocar aquecimento? Aí você adiciona o tempo do aquecimento ao protocolo. Então, em gráfico, nós temos isso aqui desenhado. Olha lá. Isso aqui, ó, é um estímulo. Então, temos um estímulo aqui, que é uma fase alta, uma fase baixa.
2 estímulos, 3 estímulos, 4 estímulos. 90, 70, 90, 70, 90, 70, 90, 70. Professor, e se porventura o meu aluno não conseguir fazer 90, 70, 90, 70, 90, 70? Olha só o que você pode fazer, pessoal. Se você conhece das variáveis manipuláveis, você consegue mexer na engrenagem certa. Aqui eu dei só um exemplo. Só um exemplo. Evidentemente, se for do seu interesse aprender mais, eu vou dar mais exemplos, mas você precisa comentar aqui embaixo. Então vamos lá, outro exemplo. O seu aluno vem e faz a primeira série aqui tradicional, tá? 90, 70. No segundo estímulo, ao invés dele fazer 90, 70, ele vai fazer 80, 60. 80% 12 km, 60% 9 km por hora. Depois, no terceiro, você tenta fazer 13,5 e 10,5, que é 90, 70 de novo. E por último, 80, 60. Professor, o aluno ainda não conseguiu. Tudo bem, você faz 90, 70 e os outros 3, 80, 60. Depois, em um próximo dia, você faz dessa forma, 90, 70, 80, 60, 90, 70, 80, 60. O aluno conseguiu? Depois você vem e faz 3 primeiros 90, 70 e o último 80, 60. Ou 90, 70, 90, 70, 80, 60, 90, 70. E por último, você faz os 4, 90, 70, caso seja possível. Nós temos outras possibilidades ainda, que é de dividir o protocolo em 2 blocos, mas isso eu vou ensinar caso você demonstre interesse no conteúdo. Deixe comentário, deixe o seu like, indique para os amigos e é óbvio, siga o canal aqui, tá? Isso vai me dar bastante força e motivação para poder fazer novos vídeos desse modelo. Tudo bem? Sendo assim, um forte abraço e fica com Deus!